Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Bom, através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Eu estava comentando, antes de vir para a mesa, que esse horário, às 17h45, assim quebrado, tem muito a ver, eu acho, com o principal tema dessa conversa hoje, que é como essas duas poetas formalizam em seus livros a relação com o tempo. Eu sei que o tema da mesa é a transcendência na poesia, mas, sobretudo, essa transcendência, pelo menos da forma como eu li, lembrando que, ao final da nossa conversa, ali nos últimos 15 minutos, vocês também podem fazer perguntas, portanto, a leitura de vocês também pode somar-se à minha, aqui na conversa com elas, mas talvez fique até um pouco repetitivo. Lá vai, Luciana, perguntar de novo alguma questão sobre o tempo. Então, fica essa a dica, se vocês quiserem ir para outros caminhos também. Mas, antes, talvez dispensasse apresentações, mas vamos para as formalidades, vamos apresentar um pouco essas duas poetas. A Adriana Lisboa nasceu no Rio, em 70, e a Júlia Hansen, em São Paulo, em 84. Entre os livros de poemas da Adriana estão Parte da Paisagem, Pequena Música, Deriva e já a Júlia publicou Alforria Blues, ou Poemas, Do Destino do Mar, Seiva, Veneno ou Fruto, e Romã. Inclusive, eu trouxe o Romã... e onde foi parar, Júlia? Está no chão. O Seiva Apagado, mas que continua marcado em meu coração,
como uma homenagem à editora Chão da Feira, que bravamente publicou livros maravilhosos e que está agora fechando, mas também esse é um outro tema aqui dessa mesa, né? As coisas que fecham, mas que se abrem em princípios e fins. Então, eu fiz questão de trazer esses 2 livros como uma homenagem a essa editora. Afinal, todos esses livros, tudo que a gente está vendo aqui acontecendo nessa feira tem a ver com o trabalho dessas pessoas que dão, né, fazem essa mediação entre o trabalho dos escritores, poetas, ensaístas, para que eles se materializem nesse objeto que todos que estão aqui são fascinados, que é o livro, né? Mas, continuando a apresentação, a Adriana Lisboa tem formação em música e é também ensaísta e romancista. Seu romance, Sinfonia em Branco, venceu o Prêmio José Saramago. Também trouxe aqui, apesar de hoje a gente vai realmente focar nos livros de poesia, das 2 que acabaram de lançar, assim, os mais recentes, mas eu também trouxe essa homenagem à prosa da Adriana, Sinfonia em Branco. Ela também, além do Sinfonia em Branco, na verdade, ela já está quase chegando em uma dezena de romances. Já são 8. Mas tem, além do Sinfonia em Branco, tem o Azul Corvo, a Noi, Os Grandes Carnívoros. E são outros de seus romances, né, esses. E a Júlia é astróloga, também é um outro dado aqui que eu acho que é muito interessante a gente ter. Se alguém não sabe, é interessante, porque algumas perguntas também podem circular por esse território. Uma coisa que me chama a atenção, eu comentei isso agora um pouco antes da gente entrar aqui, é que, raramente, quando a gente é chamado para fazer uma mediação de uma mesa, a mesa é sobre romance, e tem 2 romancistas, ou contos, e 2 contistas. Poesia, geralmente, é a mesa da poesia, né? E eu fiquei pensando um pouco nessa questão do gênero, para a gente começar a conversa, né? Esqueci de fazer uma apresentação principal, que são os 2 livros que são os protagonistas aqui dessa conversa, que é o Antes de Dar Nomes ao Mundo, da Adriana Lisboa, que foi publicado pela Relicário, e o Ano Passado, da Júlia Hansen, pela Nós. Então, estão 2 aqui também. Então, voltando à questão do gênero, né? Eu vou começar a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para a Júlia, depois eu faço uma outra para a Adriana. Mas também, se em algum momento, Adriana, você quiser responder a pergunta da Júlia, e Júlia quiser responder a pergunta da Adriana, não tem essa regra. Mas, Júlia, no ano passado, nesse seu livro, você não só recorre ao gênero diário, como faz um elogio ao diário como um gênero de ficção. Uhum. Essa forma foi escolhida já dentro do seu projeto autoral, ou foi uma forma de experimentar a escrita nessa chave que, para você, gira no ficcional, do passar por um calendário que cruza com o autobiográfico? Como você lida assim? Então, é a poesia, é o diário, e como você experimenta tudo isso? Bela pergunta. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui e todos os envolvidos, tanto na feira como nas editoras, Luciana, Adriana. Estou muito alegre de poder estar aqui nessa mesa. Eu escrevo diários desde adolescente, e quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos de idade, eu fui apresentada à poesia da Ana Cristina César. A partir daquele momento, além de que a sintaxe dos meus textos explodiu, também uma vontade que eu tinha de registrar a minha vida se modificou. Acho que porque eu percebi que, para mim, era mais importante a experiência de escrever e o próprio texto ter uma vida própria, do que eu via narrar a minha vida através de um registro. E isso eu acho que é transversal à minha escrita desde o final da minha adolescência. E conforme eu fui escrevendo meus livros de poemas,
eu vi que sempre tinha um limiar onde aquilo que a gente pode chamar ou de cotidiano, ou de intimidade, ou às vezes até mesmo de experiência, que atravessava para dentro do poema, né? E eu acho que nesse momento da minha vida como escritora ficou evidente para mim que eu poderia usar o gênero do diário como um gênero de um poemário, né? Então, o meu livro que acabou de sair o ano passado, né, pela Nós, ele é um livro de poemas, mas ele é um diário, mas ele também tem estruturas narrativas, ele também tem um quê romanesco nele, embora ele não se pretenda um romance. E acho que muito porque, como o diário ele traz essa condensação da experiência do vivido, ele tem algo de narrativo, né? O diário ele traz uma narrativa por dentro dele, né? E, de certa maneira, eu acho que o meu interesse aí foi conseguir tocar numa experiência da linguagem que ela é uma experiência que eu sei que a Luciana, quando ela falou isso da ficção, é porque tem um verso no livro que ele diz isso, né, que o diário é um gênero dentro da ficção. E aí eu diria, tem algo aí de uma brincadeira aprendida com Ana Cristina César, né, no sentido de a pessoa que lê, ela está lendo a vida da Júlia, tá, mas não tá. Sabe, como se tivesse uma brincadeira lusco-fusco, de um holograma, assim. Então, tem algo de biográfico, mas tem algo de inventado. Mas até mesmo nas grandes biografias que a gente lê, isso acontece, né? Não sei, eu sou muito apaixonada, por exemplo, pela trilogia biográfica do Elias Canetti, né? Só que eu também li os romances do Canetti, e quando eu leio a biografia dele, eu penso, o que aí, né, foi inventado, porque a história inventada, muitas vezes, ela é muito mais legível, mais agradável, não sei. Acho que eu responderia algo por aí. E, Adriana, eu vou fazer 2 perguntas. Eu estava comentando um pouquinho também antes, quando a gente estava conversando, que a gente tem uma amiga em comum, que é a escritora Cláudia Lage, que, aliás, gente, leiam um livro dela que chama O Corpo Interminável, é maravilhoso. E ela estava super feliz que eu ia conhecer a Adriana. E eu perguntei, você quer furar a fila aqui, porque vocês só vão poder fazer perguntas nos 15 minutos finais, mas eu dei esse privilégio para a Cláudia, se ela queria fazer alguma pergunta. E ela falou, mas eu não li ainda o livro de poemas da Adriana, do qual vocês vão estar conversando. E daí ela perguntou, mas será que ela escreveu esse livro enquanto ela escrevia Os Grandes Carnívoros, né? Eu falei, perfeito, né, porque eu quero justamente abrir a conversa conversando sobre gênero. E a Adriana, como na apresentação ficou claro, tem vários romances, então acho que esse lugar de pensar o gênero da poesia para alguém que está escrevendo romance ao mesmo tempo, tem questões que decantam. E aí foi muito engraçado que eu tinha acabado de conversar com a Cláudia e logo em seguida eu li um poema onde a palavra carnívoros aparece, um verso onde os carnívoros aparecem, né? Então essa é uma das perguntas, né? E você também, assim, para dialogar também com o livro da Júlia, você também recorre, né, ao diário de certa forma. Na forma do seu livro, e, inclusive, numa das sessões que se chama 2 Semanas em Retiro, é muito interessante porque você não vai colocar exatamente as datas, mas os dias, o primeiro dia, o segundo dia, essa forma de nomear, essa sequência, que também é um tema que a gente vai voltar, quer dizer, a gente tem uma sensação dessa narrativa de algo cronológico, né? Mas, não, vocês estão o tempo todo jogando com algo que quebra com esse cronológico, né? Então, essa é uma pergunta, mas eu não sei se ficou com um ponto de interrogação direitinho no final, mas eu queria muito emendar com uma outra, qualquer coisa eu repito, porque ainda dentro dessa questão do gênero, né? No poema Carta ao Meu Pai, no dia 7 de setembro de 2021, quer dizer, a gente tem justamente um título que data,
né? Assim, com dia, mês e ano. Mas, conforme a gente lê esse poema, obviamente, ele vai levar para todos os dias que não são só esse, né? Então, quer dizer, a gente tem aqui, obviamente, não a evocação do diário, como a gente estava comentando, mas o gênero epistolar, mas que, no final, todos esses gêneros brincam aí dentro da sua poesia, ou não sei se o verbo brincar é o melhor, para ir para todos os outros tempos que furam com esse cronológico. Então, se você pudesse falar sobre isso, que é muita coisa. Vou tentar dar conta. Bom, boa tarde para todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês também. Muito grata pelo convite. Feliz de estar encontrando aqui com a Maíra, minha editora, da Relicário. Bom, a questão do diário, né, para começar, acho que eu posso emendar as duas perguntas que você fez, né, da questão dos gêneros e do diário também. Esse foi um livro que não foi um projeto coeso, né? Não pensei nesse livro como uma coisa só, ao contrário de outros livros de poesia anteriores que foram pensados como um projeto. Esse aqui foi escrito ao longo de mais tempo, né? Ele começou a ser escrito em 2021, justamente, né? Esse poema que você cita da Carta ao Meu Pai, no dia 7 de setembro de 2021, ele começou a ser escrito mais ou menos por aí e terminei no final do ano passado, talvez, as revisões finais. Então, ele tem momentos. Ele é quase como se fosse um diário nesse sentido, né? Ele fala de momentos específicos que eu estava vivendo e que, enfim, ou que estava observando e que vão sendo compilados poeticamente, digamos assim, né? Aqui. Então, ele começa num momento muito importante para mim, que foi esse meados de 2021, que foi o momento da morte do meu pai. E esse 7 de setembro de 2021 foi o primeiro 7 de setembro sem o meu pai, que tinha morrido em agosto daquele ano, de Covid. Mas foi um 7 de setembro tão terrível, para quem se lembra daquele ano de 2021, que era um pouco assim, é o primeiro 7 de setembro sem o meu pai, e que pena que eu não tenho o meu pai, mas que bom que o meu pai não está vendo esse 7 de setembro ao mesmo tempo, né? Então, essa coisa ambivalente da vida mesmo, né, que se apresenta tantas vezes e a gente fica tentando, de um jeito ou de outro, dar conta na poesia. E tem o diário literal, que é a sessão que encerra o livro, que são as 2 semanas em retiro de meditação, né, que foi um retiro de meditação vipassana, e que eu ia escrevendo. Então, dia 1, como você falou, dia 1, dia 2, dia 3, mas aí começa a existir a subversão do tempo nessas experiências, né? A gente falando de transcendência e poesia e tal, e tem um momento em que o tempo vira outra coisa. Então, você não pode mais falar de dia 5 ou dia 6, de repente é o dia do sol, tem um dia 0, né? Achei curiosíssimo, porque no livro da Júlia também tem o dia 0, que foi o primeiro dia da Covid que ela teve, e aqui eu tenho um dia 0 também. E tem um momento em que é o dia 3.000, tem um que se chama dia 18.654, que era o número de dias que eu tinha vivido até ali, né? Então, era o dia 18.000 e tal da minha vida. E eu acho que essa criação desse livro aqui em episódios, né, ou em sessões, daí para ir para a pergunta da Cláudia, né? Ela foi se fazendo enquanto eu fazia outros trabalhos, né? Depois da morte do meu pai, eu escrevi um ensaio autobiográfico sobre a perda dos meus pais, que está um pouco misturado nisso aqui, isso aqui está misturado lá também. Os Grandes Carnívoros, que é um livro que eu queria escrever tinha muito tempo, né? Um romance falando da nossa relação com os animais. Então, tem um pouco disso aqui também nesse livro. Então, é como se os temas conversassem, né, nos trabalhos dos gêneros diferentes, mas cada gênero responde de um modo a essa demanda criativa, né? O romance é um projeto longo, é algo com que você convive às vezes durante muitos anos, e o poema já é mais flash, assim, já é mais polaroid, né? Maravilha. Aliás, você ter falado dessa palavra polaroid, vou até furar um pouco as perguntas aqui do jeito que eu tinha planejado, porque é muito interessante, voltando, eu avisei para vocês que eu ia ficar repetindo questões de tempo, na Júlia, quando ela usa o que é repentina, né? Algo que acontece de maneira repentina
Então, você pode, talvez, responder um pouco sobre o que é repentino aí dentro desse livro. Mas também, aí eu coloco na mesma pergunta a Cláudia também aqui para conversar com a gente, porque ela traz também essa questão do instantâneo, né, das fotografias, que é o instantâneo, mas que não é justamente essa mordida do tempo, né, para usar uma outra imagem que está no livro da Cláudia. Então, se vocês puderem falar sobre esse repentino e sobre esse instantâneo, que podem parecer sinônimos, porém não são. Júlia. Vamos lá. Eu acho, sobre o repentino, eu pensei duas coisas. Uma primeira é que eu sou filha de Iansã, e para as filhas de Oiá tudo é repentino, né? Porque nós somos o raio. Então, o intempestivo, acho que sempre acaba fazendo parte, né, da minha experiência. Mas eu também pensei na minha experiência como astróloga, que muitas vezes as pessoas me procuram para ler, né, o caminho de vida delas, não exatamente buscando o que vai acontecer, mas um entendimento sobre algo repentino que já se deu, né? E que, em alguns momentos das nossas vidas, a gente vive, né, algum acontecimento intempestivo que modifica muito claramente o nosso caminho, né? E eu trabalho com isso cotidianamente na vida dos outros também. Mas eu também penso que, quando a gente está a minha experiência de registro do diário, né, é repentino uma formiga que, de repente, aparece nesse palco e anda aqui em cima e me chama a atenção. Isso é um acontecimento que, embora delicado, ele pode ser intempestivo ao ponto de ser registrado, né? E essa noção do instante que você traz, tem um poema no ano passado, que é um dos primeiros dele, que diz alguma coisa do tipo assim: não sei por que me distraio tão pouco. Posso ler o poema, não é mais fácil? Senão vou falar bobagem, mas ele tem a palavra instante. E deixa eu pegar aqui. Eu acho que ele é o segundo poema do livro. Não sei por que me distraio tão pouco com o instante que antecede as coisas, mas me concentro tanto pelo instante do que ainda não aconteceu. É um poema sobre a ansiedade, né, gente? Não sei por que me distraio tão pouco com o instante que antecede as coisas, mas me concentro tanto pelo instante do que ainda não aconteceu. Quando eu digo que é um poema sobre ansiedade, eu sou, infelizmente, uma pessoa muito preocupada, né? É até um diagnóstico médico que eu tenho, assim, preocupação. E então eu passo muito tempo concentrada com o instante do que eu me preocupo, né? Do que eu me preocupo com antecipação, né? E, ao mesmo tempo, o instante ele tem uma captura do efêmero, né? A Adriana estava falando do Vipassana. A gente teve uma conversa de 5 segundos aqui na frente, que ela me disse: o seu livro tem um dia zero, o meu também. Eu falei: o meu é Covid. Dela: o meu retiro de meditação. E eu: Vipassana. E no Vipassana, para quem não é familiarizado, né, você tem uma técnica de respiração em que você observa, basicamente, o instante efêmero em constante transformação, né, em constante efemeridade. Enfim, acho que pensaria algo por aí. Vou dar meu pitaco aqui, embora a Júlia tenha falado coisas tão incríveis. Pois é. Eu acho que o momentâneo, né, o instantâneo, muitas coisas cabem dentro dele. Eu acho que esse é um tema que me interessa muito na poesia, me interessa muito explorar, né? Exatamente isso que você falou, a formiga que passa por aqui, de repente. E o que pode caber dentro disso, né? De que modo o tempo se distende, o tempo de um instante se distende, e muitos instantes cabem dentro de um instante. Acho que é fundamentalmente isso para mim. E a poesia é um modo de fazer essa exploração, né? De cavar as possibilidades desse instante, mas, ao mesmo tempo, respeitando a simplicidade do que é instante, né? Eu tenho um grande professor que se chama Manuel Bandeira, que é
enfim, é a escola da simplicidade, né, do humilde cotidiano e de como você pode chegar perto da transcendência nessa imanência do momento, né, e da potencialidade de explosão desses instantes, mas você para um pouquinho antes, porque senão você vai para o sublime, você se descabela e aquilo vira uma outra coisa, ou vira um soneto assim elaboradíssimo. Então você para um minuto antes e deixa aquilo sendo o potencial, né? Que eu acho que é também a escola do haikai, né? Que é uma escola muito bonita. Eu não escrevo haikai, mas aprendi muito com a leitura de haikai, com o estudo de haikai, essa ideia de que o poema aponta para algo que está fora do poema. Então, é uma espécie de arte da sugestão. E não sei se eu fui para outro caminho, mas isso, para mim, tem muito a ver com essa sua pergunta sobre o instantâneo, o momentâneo, né? E, mais uma vez, a evocação aqui do inseto coincide com a minha próxima pergunta. Júlia, esses insetos, né, eles estão... É quase como se o seu ano passado fosse uma fruteira, né? Eles estão ali, estão rodeando o seu livro o tempo todo. E eu fiquei pensando ainda um pouco sobre essa questão da forma, né? Quando eu estava pensando nas perguntas, e queria... Espero que não esteja ficando muito chato para vocês, mas eu fiquei muito obcecada nessa comparação das formas que essas duas poetas vão encontrando para escrever seus versos. E, quer dizer... Você, Júlia, tem esse projeto que chama Ano Passado, e, de alguma maneira, nós também que acompanhamos você nas redes sociais, a gente foi acompanhando um pouco, né? Então, isso foi se construindo, mas você já tinha, né, esse título e essa colocação dos dias como algo que você estava caminhando com. Ao mesmo tempo, como a gente já comentou aqui na mesa hoje, esses dias eles quebram. A gente tem essa ilusão de uma cronologia, né? Esse ano, inclusive, não começa em janeiro. Talvez, se a Ju quiser comentar um pouco sobre essa coisa de quando começa esse ano, quando termina, e quando você pensa que está lendo a página de créditos, tem um destino no final. Então, quer dizer, a gente se ilude com essa cronologia, mas fiquei pensando em você, ali, escrevendo sob essa data, né? Cada vez que você escolhe uma data enfim, quem também está escrevendo um diário hoje vai escrever o que aconteceu hoje, como esse hoje viram 1000 outros tempos, né? Então, como foi isso? E se, ainda dentro da mesma pergunta, quando a gente lê os poemas que não estão sob essas datas, se eles são um buraco no tempo que vai para outro lugar, ou está relacionado com aquele tempo do dia anterior ou depois, enfim, porque é algo que, na diagramação do livro, chama bastante atenção. Tá. Eu ia primeiro responder sobre os insetos, mas aí eu fiquei com mais vontade de responder sobre a montagem do livro. Esse livro... Ju, até, assim, desculpa te cortar. Sabe por que eu pensei nos insetos? Porque você usa essa imagem da fresta, né? Que, de repente... E essas datas me parecem essas frestas também, mas daí sou eu lendo. Eu vou falar um segundo dos insetos e depois eu falo do livro. O animal e o vegetal, eles são temas sobre os quais eu me interesso há muitos anos, né? E esse livro ele foi, em grande parte, escrito enquanto eu estava vivendo entre São Paulo e a Mantiqueira, entre uma casinha que eu alugava, inclusive, com a Ju Vettori, que está sentada aqui na frente, em Itamonte, um lugar que a casa ficava num lugar que, se eu resolvesse sair a pé até um lugar onde tivesse 3G, eu ia demorar umas 4 horas andando. Então, era um lugar assim, realmente. E esse mundo dos insetos lá, ele é ainda mais intenso do que é na cidade, claro, né? Então, as tarântulas que aparecem no livro, as formigas que aparecem nos livros, elas eram absolutamente cotidianas e, em alguns momentos, apresentando riscos muito maiores. Por exemplo, meu cachorro, um Yorkshire burguês, entrou num cupinzeiro um dia e, de repente, eu descobri que cupins podiam picar um cachorro.
né? Coisas assim. Inclusive, aparece nos primeiros poemas do livro duas iniciais, que são LF, que é o poeta Leonardo Frois, de quem eu fui editor e sou muito amiga há muitos anos, e que eu escrevi para o Leonardo: por favor, Leonardo, o que você acha das aranhas, né? E aí ele me mandou um e-mail falando que ele não tinha muitas relações com elas, que ele não, que ele gostava mais das lagartixas. E isso também está no livro, né? E, de certa maneira, eu acho que o mundo é dos insetos, né? A gente está aqui de passagem, né? E nesses lugares mais naturais a gente nota isso com muita força, né? Que eles têm respostas ao mundo, uma sistematização que a gente, né, como vocês sabem, enquanto espécie, nós destruímos o mundo, nós não construímos junto dele, né, infelizmente. E o meu livro também é sobre isso, né, sobre um ser individual. Eu, no caso, esse livro é um livro sobre crise, né, mas no sentido de uma crise que entende uma transformação. E por que eu digo que é um livro sobre crise? O primeiro poema, que é hoje no livro 4 de março, foi um poema que eu devo ter escrito, na verdade, mais ou menos num 13 ou 15, 16 de março, por aí, de 2022, que foi mais ou menos a data em que eu tive um burnout, né? Eu disse isso no lançamento uns dias atrás, que espero que ninguém passe por isso, mas imagino que muitos já passaram e que muitos podem vir a passar, porque é uma doença da nossa época. E eu lembro que eu percebi que eu precisava voltar a escrever seriamente, no sentido de que eu estava 3 anos sem um projeto de livro. Eu tinha publicado o Romã em 2019, e eu estava escrevendo coisas assim, assado, mas eu percebi que, se eu não escrevesse como a escritora que eu sou, eu iria sucumbir a destruição que a minha vida individual, pessoal, biográfica estava vivendo por uma série de questões de foro íntimo e familiar, né? E aí eu comecei a escrever o primeiro poema, e eu passei anos escrevendo, né, de 2022 até 3, 4 meses atrás. E quando eu resolvi que eu ia montar o livro, eu tinha, primeiro, um corpo extensíssimo, que, cada vez que eu mandava para o Schneider Capetiani, né, o editor formal do texto, né, eu pensava: o Schneider vai me dizer: Júlia, corta, corta, corta. E o Schneider dizia: tá ótimo, manda mais, manda mais, manda mais. E eu percebi que, como eu tinha um corpo muito extenso, eu queria produzir, para quem lesse, a viabilidade de ler o texto num contínuo, que ele não... que o livro tivesse uma forma gentil, né? E eu pensei: quem consegue produzir isso é a prosa, então eu preciso de linhas narrativas. E comecei a imaginar isso um pouco. Mas, ao mesmo tempo, quando eu percebi que era 1 ano, eu pensei: 1 ano tem o quê? Estações: primavera, verão, outono, inverno, certo? E eu andava muito... não sei se a palavra correta é influenciada, porque não tem muita modéstia dizer que eu estava influenciada por Bachot, né? Mas eu estava lendo muito o Bachot, e um livro, uma edição maravilhosa da Círio Alvim, que eu roubei do meu pai, que chama O Eremita Viajante, que é uma edição organizada pelas estações do ano, né? Então, primavera, outono, dos muitos anos de vida do Bachot. Um livro lindíssimo. E, então, eu peguei o corpo dos poemas que, sei lá, por exemplo, o 2 de março, hoje, ele era um 19 de julho. Eu tinha escrito num 19 de julho. E eu fui montando o livro por temperaturas. Eu pensei: bom, outono tem cara de uma transformação que a gente tem que se entregar a ela, porque é inerente da estação algo se destruir para refazer, né? O outono tem isso. O inverno tem uma profundidade diferente, a primavera vai despontar alguma coisa. E, enquanto eu fui organizando assim, eu também fui percebendo que os poemas do livro, muitos deles, falam da destruição climática que a gente vive, né? E que, então, de certa maneira, fazer esse registro nas estações do ano é também fazer um registro de um tempo que está se perdendo, né? Nós estamos perdendo as marcações das estações do ano, nós, enquanto espécie planeta, né?
essa destruição está acontecendo. Então, o livro também se pensa um tanto como um registro dessa crise, né? Só que, ao mesmo tempo, como eu sou astróloga, e muito da minha vida tem a ver com dizer para as pessoas: vai, levanta a cabeça, anda, não fica assim, né? Eu não poderia fazer um livro que fizesse o contrário. E então o livro ele vai tendo uma espécie de um pensamento mágico por trás dele, que tem a ver com traduzir não exatamente uma esperança, mas uma alegria humana, né? Assim, a gente também, eu lembro de um grande amigo meu músico, que uma vez eu falei todas essas coisas para ele, né, que a espécie humana destrói as coisas e tal, e ele virou e falou: "Pois é, mas existe Mozart". E de certa maneira o livro também aposta nisso, né, num mundo que a gente também vai tendo esses requintes de sofisticação e de possíveis melhoras, né? E acho que essas melhoras só acontecem se a gente conseguir ter uma cordialidade com os insetos, entende? A gente entender, beleza, eles vão destruir coisas, eu não quero cupins dentro da minha casa, mas por que eu vou matar eles ali, né? Assim, como se fosse... Como a gente faz essas mediações, né? Enfim, falei um monte, desculpem. Imagina, uma delícia ouvir. Adriana, eu queria que você também falasse sobre a construção do seu livro, né? As sessões, como que... engraçado que a gente estava falando justamente sobre essa questão do tempo, e você usa a palavra Ouroboros, né? Em um dos seus versos, mas, ao mesmo tempo, tem essa divisão em sessões, né? Como que você imagina? A gente pode entrar por qualquer sessão, mas elas têm uma rota. Como que você pensou essa montagem? Eu pensei bom, é claro que ele permite muitas entradas, mas, embora, né, como eu tenho falado lá no início, ele tenha sido escrito não pensado como um projeto único, escrito ao longo de alguns anos, eu organizei ele, no final, como um passeio mesmo, que, para mim, começa na primeira página e termina na última. Inclusive, eu acho que o primeiro poema e o último poema são muito deliberados, né? Não estão ali à toa. Eu começo com uma sessão que se chama Pré-História, né? E é um poema que fala desse mês que bom, eu não moro no Rio, eu sou do Rio, mas eu moro fora do Brasil há muitos anos já, quase 20. E meu pai estava nesse momento terminal da doença dele, e eu fui para o Rio e fiquei um mês hospedada lá com uma sobrinha que mora do lado do Jardim Botânico. Então eu tinha aqueles momentos de acordar, sei lá, 5 horas da manhã, né, e olhar pela janela e ver aquilo que sobrou da Mata Atlântica, né, ali atrás do Jardim Botânico, e ter toda uma relação com aquele mundo. E me veio essa ideia de pré-história, né, quase como se eu estivesse vendo um tempo ali que já não é mais o nosso, até porque a gente já conseguiu acabar com grande parte daquilo, né? Ainda havia um pouquinho ali, mas a gente sabe, né, que na verdade é o bioma mais ameaçado, né, o da Mata Atlântica. Então esse poema, que se chama Pré-História, ele inaugura o livro, né, embora depois venham outras sessões, e o último poema fala, que é o último das 2 semanas em retiro de meditação, se chama Dia Desses. Se você quiser ler os poemas que você está citando, Adriana, ler, por favor. Você também, Júlia, quando a gente conversar sobre poemas, pode sacar o poema e ler. Se vocês tolerarem. Não são poemas longos, mas eu acho que, quando a gente fala de poesia, faz falta ler um pouco também, né? Então, pré-história, assim: esse silêncio de antes que o mundo pense em despertar, o silêncio que os notívagos fumam com o último gole de chá e os que perdem o sono tão cedo abraçam, como se há um outro corpo que fica enquanto a noite se vai. Esse silêncio de tudo, a maré que respira, um oceano que espera, 1 bilhão de pequenos seres abissais recolhidos ao escuro do seu escuro. Esse silêncio em que o corpo pende 1 milímetro para o campo da morte, sem medo, e, no entanto, o rumor do vivo cristalino impera, bicho por trás da costura do sonho.
e nada precisa vir a ser. E mesmo os nomes se esquecem na letra miúda dos contratos. Esse silêncio de oração por dentro, não há mantras ou aleluias, e o muezzin ainda não chamou os seus. Esse horizonte de eventos antes que tropecemos conosco na barra do dia e do espelho, e abramos as janelas às cigarras, o que, no entanto, faremos sem susto ou arrependimento. Pré-história de nós mesmos, esse silêncio resiste ao tempo que o acossa, a paleta cambiante de um céu que significa outro tudo ou tudo de novo, quando queríamos só um pouco mais desse basal entretanto, entre mundos, que vive e pulsa enquanto se dissolve no ar. Então, isso para mim... Obrigada. Isso, para mim, tem muito desse momento mesmo pré-histórico, né? E era uma espécie de pré-história do meu dia, né? Que começaria também saindo dali, indo para o hospital, estar com meu pai e tal. E o último poema, que é o último do retiro de meditação, fala da morte da minha mãe, que aconteceu muitos anos antes, em 2014, né? E fala do momento em que eu e minha irmã fomos arrumar o armário, né? Aquele momento de arrumar o armário de quem se foi. Então, se chama Dia Desses, né? Quando minha mãe morreu, e minha irmã e eu fomos arrumar seu armário, encontrei uma amostra grátis de hidratante que dizia: cuide-se bem. Quando meu filho visitou Jerusalém, trouxe para mim uma pedra de sal de recordação do Mar Morto. 2 talismãs, companhia ao longo dos anos, a amostra grátis que algum dia hão de jogar no lixo, a pedra de sal fadada a desmanchar. Noves fora não sobramos, nem mesmo nós, incautos e prontos, mas tão só à vista daqui, da beirada do nosso amor. Obrigada. Júlia, você comentava agora há pouco sobre como astróloga, ter que falar para as pessoas seguirem, erguerem a cabeça. E, de fato, eu acho que você alcança mesmo, assim, nos seus poemas, sobretudo quando a gente lê o livro todo, né? É curioso, assim, eu sou editora também, e toda vez que a gente precisa licenciar um poema, se alguém cita um poema em qualquer coisa, o poema é uma obra em si. Né, você precisa licenciar, você não pode, como num romance, pegar um trecho e citar. Você precisa chegar na pessoa, olha, é uma obra toda. Mas, obviamente, que tem essa coisa, né? Quando você lê um livro inteiro, você, de alguma maneira, aquela parte é muito metonímico, né? Como se esse todo do livro tivesse em cada uma dessas partes. Mas eu comecei a falar isso porque, de alguma maneira, e aí também tem essa parte narrativa, tem muitas narrativas dentro do seu livro, né? Mas uma delas que chama muita atenção é de algo que a gente percebe um luto, um fim, mas logo em seguida começa uma explosão, né? Alguma coisa que renasce. Enfim, eu acho que essa é uma daquelas minhas perguntas que eu comentei. Eu deixo a pessoa bem livre para responder ou não o que ela quiser sobre isso, porque, enfim, eu acho que no livro isso é muito íntimo, é muito pessoal, e aí eu não sei aqui nas perguntas o quanto você quer falar disso e de que aspecto disso. Mas, basicamente, do que morre, do que nasce, enfim. Acho que são coisas bastante íntimas, assim, mas eu diria que é um livro sobre uma separação amorosa de um casamento muito longo, e é também um livro sobre a perda da memória do meu pai. E acho que isso fica... A primeira parte não é tão clara, a segunda parte é totalmente explícita, né? Eu digo isso em alguns momentos, né? E que meu pai, para quem não sabe, ele é um enormíssimo intelectual e, entre outras coisas que ele estudou a memória, né? Então, não deixa de ser uma ironia, né, da vida. Mas, ao mesmo tempo... tudo que eu coloco sobre isso, por exemplo, tem um grau de... As passagens sobre o meu pai são as únicas que eu não inventei nada. Eu cito muitas vezes coisas que ele disse, por exemplo, quando eu isso é uma frase dele para mim, de repente, num almoço. Ju, quando eu crescer,
eu quero ser como o Milor. Como é como o Milor, pai? O Milor é que já dizia, quando eu crescer, eu quero ser um cisne no Itamaraty. Então, você ter um senhor de 83 anos de idade fazendo esse tipo de piada, porque ele sabe que ele está perdendo a memória, porque, claro, né, pessoa inteligentíssima, e, de certa maneira, essa é uma das crises que eu quis pontuar no livro, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, eu também sinto que tem uma coisa de uma virada etária, né? Eu agora tenho 41 anos de idade, sei que isso é relativamente jovem, né? Mas eu não tenho. Eu fui uma pessoa mais jovem com muito ímpeto e muita. A minha questão médica não era tanto a preocupação, era a euforia, né? Os médicos me diziam que a euforia não era bom, xamãs de ayahuasca me diziam que eu era eufórica demais e que isso levava os rituais a picos de muita intensidade e tal. E eu levei muito tempo para entender por que a euforia seria algo negativo, porque ela tampona outras coisas, né? Mas eu acho que é um livro também sobre a descoberta de uma outra cadência. E, ao mesmo tempo, eu tenho na minha personalidade, e acho que ela não só no meu texto, né, a intensidade é uma marca que me acompanha. Eu já, com 41 anos de idade, eu já resolvi aceitar isso, né? Tentei corrigir de muitos modos, mas não foi possível. E acho que o livro ele vai jogando com isso, né, Lu? Os poemas todos, sejam os mais longos ou os mais concisos, eles têm uma pegada meio Cazuza, assim. Eles têm um, né, que é, enfim, que também é uma coisa que eu acho que eu trago de algum jeito da rede social, enfim. Acho que eu respondi. Seleciona alguns para você ler agora. Nossa, esses do seu pai, assim, eu confesso que fiquei bem arrebatada. Aquele do diagnóstico. Mas, enfim, pode escolher você. Tá. Eu estou com um problema em relação ao meu livro que eu ainda não o conheço. Maravilhoso, né? Mas o lançamento dele foi agora, né, gente? Foi agora quarta-feira que a gente lançou. Então, eu li poucas, eu o vi, né, assim, poucas vezes. Então, deixa eu pensar aqui. Ixi, não sei. Você tem alguma sugestão, Luciana, por acaso? Fazendo o elogio do trabalho editorial, Tá lindo. esse é um livro Obrigada. que tem, ao final, um índice de primeiros versos, né? Ele está aqui, índice de poema, mas é o índice dos primeiros versos. Então, talvez seja pode ser mais fácil para você. Não vou ser tão autoritária Adoro, assim. adoro. Eu vou, já que eu estava falando do meu pai, eu vou ler um que está na página 98. Depois leu da 55 também. Tá bom. Eu vou primeiro da 55, então. E depois eu vou para... Adoro que ela falou que não ia... É isso. Tá. O meu pai está perdendo a memória. Justo meu pai. Podiam ser os tantos pais dos outros, e muitas vezes são. E tem um outro que eu não vou achar, porque eu acho que ele está com data, mas que fala do médico. Que o médico dele me disse: seu pai vai esquecer antes o seu nome do que os sonetos de Camões. E eu olhei para o médico com, assim, obrigado. Porque a memória tem camadas, né? Não sei se vocês já ouviram isso de um neurologista, como eu ouvi, mas que a primeira memória que se perde é a recente. E, no caso de um intelectual, a base da memória, como se fosse uma pirâmide, assim, ela é o que o intelectual estudou, e isso não desaparece. Mesmo. Então, por exemplo, o pai de uma amiga minha, um grande pianista, ele, no final da vida, ele não sabia o nome de ninguém, ele não reconhecia nem a própria mulher, mas você colocava ele na frente de um piano, ele tocava Mahler, Bach, Schubert, tudo ali. E isso é a última memória a desaparecer. 21 de outubro. Papai me levava para a escola cantando, a depender do seu bom humor. Todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu. Everybody knows that our city is rebuilt to be destroyed.
Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para eu me acostumar? Eu acho que ainda nessa emenda, eu adoro quando esse verso da Adriana, quando ela fala do silêncio como uma emenda do som. Então, um pouco inspirada nessa ideia de emenda, essa emenda desses personagens, né, dos livros de vocês, mas que, enfim, essas figuras maternas e paternas. Como é, Adriana, trabalhar, né, com essas pessoas, mas que também viram seus personagens, né? E, sobretudo, além da ideia de personagem, me interessa também ouvir um pouquinho, daí vocês duas, Ju, depois você fala também. A gente falou bastante de tempo, agora vamos falar do personagem, mas também dos espaços. Tanto no livro da Júlia quanto da Adriana, me chamou muito a atenção essa recorrência de espaços, né, e como eles ficam incrustados dessas presenças, né, ou porque essas pessoas viveram nesses lugares, mas, inclusive, nos lugares onde elas não viveram e elas reaparecem, né? Como é isso, Adriana? É uma busca ou são aparições? Eu acho que são mais aparições do que buscas, né? Acho que essas coisas meio que se manifestam. Eu sou muito dos espaços domésticos, né? Eu gosto muito do espaço doméstico. Eu acho que ele fica muito carregado de nós mesmos e do que se passa ali, né? E do que se passou ali também, não se passa mais, né? Eu tive uma experiência esse ano que ainda não virou poema, mas está em vias de virar, que foi vender o piano do meu filho. Depois de décadas, assim, meu filho é um super pianista, mas não mora mais comigo, e o piano estava lá encostado, ele não tocava mais. E eu tinha aquela memória de meu filho estudando, né, a vida inteira, criança, adolescente, tal, tinha sempre aquela companhia do som do piano, né? A gente podia estar brigando, podia estar saindo no tapa e tal, mas ele, em algum momento, ele tocava piano, e aquilo me preenchia muito, né? E primeiro houve um momento em que o piano emudeceu, porque ele saiu de casa, né? E depois teve o momento da venda do piano. Eu não sei nem por que eu estou falando isso agora, porque eu acho que é um mote para o meu próximo poema. Mas isso, de um vazio que ficou ali, que tem tantos significados, né? Que foi, na verdade, um móvel, um piano vagabundo, inclusive, que foi embora. E o que fica no lugar, o que você coloca no lugar, e o espaço da casa, que é um espaço da família, que é um espaço do afeto, e que diz tantas coisas, né? Isso é um tema constante para mim. Acho que esse espaço e os seus significados. Mas acho que os espaços públicos também, né? Isso de sair à rua, com o que você esbarra quando você sai na rua, em todos os sentidos, né? O que você quer encontrar, o que você não quer encontrar, mas vem ao seu encontro a revelia do seu desejo, e muitas vezes é violento e é indesejável, ou é algo que você preferia não ver, mas que está ali na sua frente. Então, de que modo a gente percebe esse mundo, e esse mundo meio que se infiltra, né, nas nossas experiências e nos nossos versos também. Ju? Eu estava ouvindo a Adriana e pensando que é como eu gosto muito de uma escritora portuguesa que é a Maria Gabriela Liansol, né? E nos textos da Liansol, que são romances, prosa e poesia ao mesmo tempo, o piano ele é um personagem, ele tem vida, né? O objeto ele é colocado com uma não hierarquia radical, né? E por isso também são textos muito difíceis de ler, mas eles vão propondo uma outra condensação do espaço, né? E de certa maneira eu tenho a impressão de que os bons poemas eles são sempre um espaço construído de uma maneira singular, que deshierarquizou o que a gente vai chamar de real e condensou numa
Quando você lê, por exemplo, sei lá, eu falei do Basho, quando a gente pega um haikai do Basho e ele tem 3 linhas em que ele descreve a primavera chegando no estourar do broto da cerejeira, né? Isso é um espaço de imagem, de sensorialidade, que você, de repente, está dentro, né? E eu acho até que o meu registro da intensidade tem a ver com criar espaço, no sentido de produzir um efeito em que o poema ele tem um universo que é espacial, né? Você tem uma imantação que vem disso, assim, né? Ao mesmo tempo, esse diário ele foi escrito num momento que eu estava, grande parte dele, eu estava numa transição, reformando uma casa sem casa, entre a Mantiqueira, entre São Paulo e tal, e muitas vezes, por isso também, ele vai falando de espaços que às vezes são extremamente naturais e às vezes eles são extremamente urbanos, porque eu estava habitando entre São Paulo e Itamonte em metade do tempo do livro, né? Em outra metade eu estava exclusivamente em São Paulo. E, às vezes, as duas coisas no mesmo espaço, né, Ju? Por exemplo, no poema que você fala das plantas te indagando sobre esse quinhão de cimento, né? Não sei se você quer ler alguma coisa nessa chave. Eu acho que eu vou ler outro, que é o 12 de junho, que ele fala disso também. E foi 12 de junho, uns dias atrás, né? E ele também faz uma coisa que eu acho que também, como essa acaba sendo talvez a primeira ou segunda apresentação que eu estou falando do livro, né? Eu fiquei pensando, nossa, ele está parecendo um livro muito pesado e triste. E não, ele é meu livro mais bem-humorado, tá, gente? e, ao mesmo tempo, tem uma coisa de que esses personagens, tem esses personagens que são... meu pai, minha mãe aparece um pouco, tem as pessoas que eu desejo, tem tudo isso, mas ele também tem muitas referências a figuras, por exemplo, Anna Akhmatova, daí aparece uma referência ao Bob Dylan, né? Ele tem, e eu sinto que essas pessoas citadas elas entram meio como personagens, né? A Hannah Arendt, o Heidegger, imagina, pelo Heidegger no poema. Posso ler esse também do Heidegger, na sequência eu leio. Vou ler esses dois então. Primeiro, 12 de junho. Para quem tiver o livro, é na página 46. Dia dos Namorados. Voltei de ônibus para a cidade ouvindo Marília Mendonça, porque preciso aprender a escrever. Depois de dias na montanha, onde a água é redonda, rola macia pela cabeça, como a cabeça é densa, como pode uma cidade ter os rios podres passando por dentro de si e assim ainda as pessoas sonharem? Mostrei para o meu pai imagens do Google javaporcos. São um cruzamento entre javalis e porcos que virou praga rural. Não tem predadores naturais. Rindo dos dentões, ele diz, são as coisas que o Brasil produz. O Brasil também é um personagem do livro. Na série de aberrações, a vida que eu conheço está acabando. Mas eu estou mais feliz do que isto. A escrita é uma distensão do umbigo, ou talvez um alongamento no sol. E é verdade que o Brasil é um personagem do livro também. Eu falei isso no meio, mas é fato. Agora, como eu encontrarei o poema da Hannah Arendt? É uma espécie de vilão, inclusive, né? O Brasil é. E tem um 7 de setembro, na hora que você estava falando. Eu pensei nisso, né? E eu acho que eu não vou achar tão fácil da Hannah Arendt, do Heidegger. Eu acho que ele está no outro. 105? 105. Isso, 31 de outubro. Página 105. O Heidegger foi apaixonado pela Hannah Arendt. A história nunca é dita assim. Foi sempre a Hannah Arendt que foi apaixonada pelo Heidegger. Tornam quem se apaixona submetida, quando em verdade é ampla, corajosa, afirmativa. Viva aquela que vive a vida. Enquanto já apodreceram covardes os que não se entregam, os que se acham no controle da história do pensamento do coração. A história do pequeno coração dos homens. Eu achei maravilhoso que a Júlia falou assim, não, esse é o meu livro mais bem-humorado. Ela começou a citar Heidegger, né? Mas aí eu já sabia que ia aparecer Marília Mendonça e vocês iam entender exatamente que ela estava sendo muito sincera ao dizer que tem muito humor.
Por falar em Marília Mendonça, em Dylan, eu quero fazer uma pergunta para a Adriana, mas que depois também seria muito bom ouvir a Júlia falar sobre essa relação, né, no livro de vocês com as outras artes, né? No livro da Adriana, a gente tem, óbvio, ela tem uma formação em música, então essa questão da música aparece, mas às vezes aparece quebrando as expectativas, né? Porque a gente imagina, eu acabei de citar agora há pouco sobre essa questão do silêncio como essa emenda do som, mas você localiza objetos dos quais a gente imagina também o som, né? Mas não só também essa relação com a música, que também é bem irmã, né, de se falar de poesia, e outra irmã de se falar com a poesia é pensar no que a gente forma de imagens, né? E você também evoca bastante as artes plásticas, artes como a Maria Auxiliadora. Então, se você pudesse falar um pouco sobre essa alimentação da poesia com as outras artes. Começaram a aparecer esses poemas e aí eu gostei e fui embora, né? Eu procuro evitar essa coisa da poesia culta, assim, né? Que você está se referindo a outras obras e tal, como se você partisse do pressuposto de que o leitor tem que conhecer aquilo e não necessariamente tem que conhecer. Então, o meu desejo, ao falar de certas obras, né, ou musicais ou visuais, sempre foi tentar ter esse olhar um pouco desarmado mesmo, né? Como ver pela primeira vez. Tem um poema que é uma estatueta barroca, né? Que é uma virgem com o Cristo no colo. E, por exemplo, né, entre outros, é essa ideia, né, de chegar aquilo ali pela primeira vez e como observar, né, com palavras, né, como fazer esse olhar através das palavras para aquele objeto, né, e para os sons em outros casos e tal. Então, foi isso, foi um exercício que começou a aparecer e se multiplicou. E você quer ler um desses poemas que faz uma referência ou às artes plásticas ou à relação com a música? Eu acho que eu posso ler o da Cora Coralina, que é um dos que eu mais curto dessa passagem. Cora Coralina. O caco do prato quebrado, azul pombinho, pendurado no pescoço, é para que ela não esqueça e que em casa não caiam na tentação do perdão. Moleirona, buliçosa, insoneira, menina desde sempre culpada. O canto do beco, do limo, da beira, da vida, a avenca, os doces, o milho e a terra. Que importa o caco do prato quebrado pendurado no pescoço? Um verso é uma louça inteira, azul pombinho e todas as cores mais. Tudo pertence a Ana. Beco, rio, quintal, praça, mundo, grão. Ô, Ju, então quer dizer que todo livro seu vai ter um Dylan? Fazer que nem eu falei no lançamento, fazer que nem o Corsalete. Eu estava ouvindo a Adriana lendo e pensando que a poesia é música, né? Assim, tem alguns versos que ela estava lendo que eu estava ficando com o som da sílaba muito mais do que com o sentido do que estava sendo dito, que estava me encaminhando era, né? E aí o som me levava, como vocês sabem, como leitores de poesia, né? E eu não escreveria se não existisse a música. Eu sou absolutamente... E quando eu percebi que o livro estava ficando denso, eu fiz uma playlist só de sambas. Está lá no meu Spotify, se vocês quiserem. Mergulhei nessa magia, chama a playlist. E ela, né, mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para este carnaval, né, um samba enredo. E porque eu queria conseguir que o livro tivesse uma vibe mais alta, mais, né, generosa, assim. Então eu reviso meus livros todos obsessivamente por muito tempo, reescrevo, reorganizo, né, com música, né. E escolhendo o tom da música. O Romã, por exemplo, eu revisei o Romã ouvindo Elton John, porque eu queria uma pegada pop nele, né? Enfim. E até me lembro que, quando eu fiz um Vipassana, eu
escutava a música dentro da minha cabeça o tempo inteiro. E eu fui falar com o mestre, com a professora, eu fui falar, eu não consigo meditar porque minha cabeça ficou ouvindo música. Ela disse, você escuta muita música. Eu falei, escuto. Ela, você está condicionando sua mente a isso. Eu pensei, pois é. Né? Porque eu ficava ouvindo mesmo, né? Estava meditando e eu ficava ouvindo música. Né? E é isso. A música, para mim, ela eu só termino meus poemas depois de eu ter lido eles em voz alta muitas vezes. E, às vezes, eu gravo, não para eu ouvir, mas porque eu sei que está acontecendo um registro e que isso me leva a ler numa entonação específica. Assim. A minha versificação ela está muito condicionada ao som. Né? Tanto que, quando a depender de quem lê os poemas, eles viram, por exemplo, quando a Natasha Félix, maravilhosa, quando a Natasha lê meus poemas, eles ganham um tom de música que eles têm, né? Porque a Natasha tem essa pegada, eu falo que ela é a Beyoncé da poesia brasileira. Né? Enfim... Tem uma dimensão também que eu acho que... já chegou perguntas aqui do público, eu vou fazer. Se alguém tiver mais alguma, pode... Quem são as pessoas que estão recolhendo? Se alguém quiser fazer mais perguntas, a gente está assim, nos minutos finais, mas eu queria muito, muito fazer essa pergunta, que tudo pareceu muito doce, né, no que a gente está falando aqui, mas tem uma carga também de um reconhecimento dessa... Tudo bem, a gente citou aqui o Caetano, né, a gente sabe que essas cidades são construídas para serem destruídas. Eu acho que, de alguma maneira, a gente falou também dessa dimensão do que o humano destrói, né, nessa conversa. Mas me chama muita atenção como nos livros de ambas tem essa dimensão dessa violência, né, de um reconhecimento desse lugar. Né, desde... Eu vou citar Adriana, essa imagem, mas você pode, enfim, pensar em outras, que é, por exemplo, daquele colar, né, de dedos. Né? Colar de dedos decepados. Né? Então, quer dizer, você sustenta esses dedos decepados. Então, tem uma dimensão ali que me interessa ouvir um pouquinho. E, na Júlia, esse reconhecimento de ancestrais que violentam outros ancestrais. Né? Então, pode começar, Adriana. É intrínseco, né? O colar de dedos decepados, todos carregamos. Na verdade, foi durante esse retiro de Vipassana, em algum momento, um professor falou dessa divindade do panteão tibetano, que é enfim, uma figura que era um assassino, né, antes de se tornar uma figura importante lá para os tibetanos, uma espécie de santo. E ele era um assassino feroz, e ele carregava no pescoço um colar com os dedos decepados de todas as vítimas, né, que ele tinha matado. E nós carregamos também, né, os nossos colares de dedos decepados. E, na hora de escrever o poema, me veio essa ideia de que alguns desses dedos, inclusive, são meus, né, alguns dos dedos são nossos mesmos. Né. Então, essa violência inerente à nossa existência, né, então, não se trata de excluí-la da vida, mas se trata de, talvez, entendê-la, né, e entender não apenas... porque isso é bem complexo, né, mas o seu potencial libertário quando ela é compreendida. Né, porque eu acho que tentar evitar a violência, ou seja, tentar chegar a uma pureza de existência não violenta, é impossível. Então, se você reconhece a existência da violência e o poder da violência, isso sim é transformador. Né? Quando a gente fala de transcendência, por exemplo. Essa força da violência, ela é capaz de produzir muitas coisas, né? Inclusive arte. Né? No melhor dos casos, né? O que a Adriana falou agora, eu não mudaria nada. Fala de novo que está gravando. Já era. Mas, engraçado, quando ela estava falando, eu primeiro estava indo para um caminho na minha cabeça, depois eu fui para outro, porque eu me lembrei de uma vez, eu morei em Portugal há muitos anos, né? E aí eu lembrei de uma vez que, vai parecer uma anedota, mas não é, tá? Que eu comecei a conversar com um padre numa paróquia em Lisboa, e eu já não lembro como. A gente caiu nesse assunto da violência.
E aí eu lembro que ele disse uma coisa para mim que foi assim, que Jesus é como nós, né? Como vocês sabem, Jesus somos nós, né? Nessa visão, e que ele, na genealogia dele, ele é filho dos assassinos, dos sifilíticos, das prostitutas, e o padre ele começou a me dizer isso para dizer: nós somos isso, né? Não são, nós somos Jesus nisso também, né? Não só no sofrimento, né? E ao mesmo tempo eu também acho que a violência ela é um tema muito presente no Seiva Veneno ou Fruto, no meu livro 2 anteriores, né? Mas esse livro é um diário sobre o tempo da Covid e sobre o outro que a gente espera que seja realmente preso, né? Então ele também fala dessa violência, que ela é uma deturpação sem nenhuma transcendência, né? Da violência, né? Mas eu acho que o que a Adriana falou é perfeito. A violência está em nós, né? E a gente o que a gente pode fazer é reconhecer e optar, né? Por transformar ela em outro tipo de gesto, né? Agora eu fui uma mediadora extremamente egoísta, fiquei com vocês só para mim. Temos 5 minutos para responder as perguntas do público. Para Adriana, como o passar do tempo tem transformado seus pais em personagens seus? A pessoa não assinou o nome. Não tem problema. Pois eu acho que eles sempre foram personagens, né? Mas eles eram personagens mais difíceis de lidar quando estavam vivos, né? Porque existia uma cerimônia, né? Porque existia uma espécie de respeito a algo que estava ali materializado, né? Algo físico. E eu acho que depois que os pais da gente se vão, né? Que eles morrem, eles entram assim. Hoje em dia, quando eu penso nos meus pais, eles têm uma idade um pouco indefinida, não sei muito bem nem quantos anos eles têm mais, né? Não é mais a idade que eles tinham ao morrer, quando sonho com eles também, né? Uma idade assim, sei lá, talvez uns 30 e poucos, 40, não, 30 e poucos anos não, porque eu não tinha nascido ainda, mas enfim, algo no meu imaginário que leva eles para um outro lugar, né? E é um chavão dizer, mas aquilo que está em mim também, né, deles, e os momentos todos que a gente passa, né, de tristeza, depois de raiva, depois de mágoa, depois chega um momento que você fala: nossa, deixa isso tudo para lá, assim, né? É a história de carregar os dedos decepados no pescoço, né? E eu acho que por isso, vou falar uma coisa assim ultra piegas e açucarada, mas é por isso que a última palavra desse livro aqui é amor, né? Por isso que eu quis terminar com essa palavra, né? Que no final das contas, né, Noves fora não sobramos nem mesmo nós, né? Mas estão só à vista daqui da beirada do nosso amor. Quer dizer, que bom que fique isso, se possível. Nem sempre é possível. Nem sempre as relações entre pais e filhos permitem que isso fique. Mas, se puder ficar, que bom, né? Acho que essa é a ideia. Maravilha. E Wellington, desculpa, eu vou fazer uma. O Wellington Furtado Ramos, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fez 2 perguntas para a Júlia, mas eu vou fazer só uma por causa do tempo e também porque outra coincidência ou não, também uma pergunta sobre pai, tá bom, né? Eu acho que é bonito a gente dar essa igualdade aqui. Bom, curiosidade de leitor. Como é ser poeta, escrever poesia no convívio com seu pai, uma maior autoridade sobre Gregório de Matos e a poesias dos séculos 17 e 18? A ocupação é uma angústia da influência? De maneira alguma. Meu pai, Wellington, ele me educou dizendo 2 frases recorrentemente. Só faça na sua vida as coisas que te deem prazer. E a outra frase que meu pai já escreveu como dedicatória em 350 livros, quando eu me mudei para Portugal, a última frase que ele me disse, eu fico até comovida, quando eu estava indo entrar no avião, foi: divirta-se. Meu pai, ele é uma autoridade nesses termos, né, da literatura, mas ele é uma pessoa extremamente
extremamente gentil, generosa e sempre cordial. Meu pai nunca levantou a voz para mim. Eu não tenho memória do meu pai tendo levantado a voz para mim com 41 anos de idade. Eu sei que isso é uma dádiva. E ele, na minha relação com ele, na escrita, ele me ensinou a escrever, né? Claro, eu sou filha dele. Quando eu lembro que eu, criança, comecei a escrever contos, eu tinha uns 9, 10 anos de idade, e eu mostrava para ele, e ele incentivava muito. E quando eu não conseguia escrever, ele dizia para eu escrever sobre não conseguir escrever. Então eu nunca senti essa influência de uma maneira angustiada ou pesada, pelo contrário, né? E ao mesmo tempo acho que, como ele é um intelectual muito radical, né? No sentido, eu fui aluna na Letras, meu pai não é o mainstream dentro da Universidade de São Paulo, né? Ele é, pelo contrário, é aquele que pegou a formação mais canônica de dentro da universidade e falou: cara, vocês não estão vendo direito. Isso, na verdade, é assim, né? Ele virou o bolo, o pudim, a forma do pudim ao avesso, né? E então eu acho que eu não teria outra opção além de me sentir livre, sabe, para fazer o que eu posso fazer, né? Então eu responderia algo por aí. E eu li para ele os poemas sobre ele antes de publicar o livro, né? Eu tive esse mais do que um ok dele, ele ficou muito emocionado, né? Júlia, e é lindo, né? Porque eu fiquei aqui pensando, de alguma maneira, esses versos finais, que são só o começo aqui do livro da Adriana, né? Mas tão suaves daqui, da beirada do nosso amor, né? Encerra para começar a nossa conversa, porque a ideia desses encontros é para que vocês leiam esses livros, né? E é bonito porque a Júlia deu essa resposta sobre a liberdade. Esse é um dos principais temas desse livro. A gente acabou não conversando sobre isso aqui. Vamos marcar outra mesa daqui a pouco. E ela fala o tempo todo disso, né? Gente, vocês querem fazer palavras finais, assim, porque a gente já estou assim no meu minuto final como mediadora. Não, só um agradecimento mesmo. Eu sempre fico comovida quando tem gente para escutar poesia, falar de poesia. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada, Luciana e Júlia. Obrigada. E elas vão estar autografando os livros na Livraria da Travessa. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.